Nesta sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como uma ameaça as exigências da União Europeia para a finalização do acordo do bloco com o Mercosul. Ele também criticou a falta de debates entre as nações sobre a desigualdade social. As declarações do petista foram feitas durante a cúpula sobre o novo Pacto de Financiamento Global em Paris, na França. No início de seu discurso, o presidente Lula afirmou que, além de discutir a questão climática, falar sobre a desigualdade de gênero, de saúde e de classe, que ainda ocorre em muitos países, deve ter tanta prioridade quanto a questão climática. Junto com a questão climática, presidente Macron, nós temos que colocar a questão da desigualdade mundial. Não é possível que numa reunião entre presidentes de países importantes a palavra desigualdade não apareça. Se nós não discutirmos dessa questão da desigualdade, e se a gente não colocar isso com tanta prioridade quanto a questão climática, ou seja, a gente pode ter um clima muito bom e o povo continuar morrendo de fome em vários países do mundo. Lula também disse que debater propostas sobre o clima não deve ser uma questão secundária e que, por este motivo, vai trabalhar para combater o desmatamento no Brasil. O Brasil vai levar a cabo o controle do desmatamento. Até 2030, a gente acabar, com o desmatamento na Amazônia. E pontuou que tem a intenção de fazer um acordo com a União Europeia, mas ressalta que a carta adicional que foi proposta não permite que isso seja feito. E aí nós precisamos tratar dos acordos internacionais, dos acordos comerciais. Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso, nós vamos fazer a resposta. E vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico. A fala do petista se refere a dispositivos que prevêem sanções consideradas duras pelo governo brasileiro em caso de descumprimento de obrigações por parte dos países participantes. O acordo entre os dois blocos é negociado desde 1999. Em 2019, foram finalizadas as negociações comerciais e, em 2021, as relacionadas a aspectos políticos e de cooperação. Desde então, o acordo está em fase de revisão. Os cantores Lenny Kravitz e Billie Eilish se apresentaram no show vinculado à Cúpula de Paris. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva foi ovacionado pelo público. Uma multidão se reuniu no Campo de Marte, em Paris, para o evento Power Our Planet. Empodere o Nosso Planeta, em português, promovido pela ONG Global Citizen. Entre as lideranças que marcaram presença estava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista roubou a cena e foi ovacionado pelo público ao tomar a palavra em favor do planeta, ao reafirmar sua meta de desmatamento zero na Amazônia. Outras personalidades, como a ativista e primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, e o secretário-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, também subiram ao palco. As atrações musicais agradaram o público, entre elas o astro do rock americano Lenny Kravitz. Na qualidade de superestrela, Billie Eilish foi aclamada pelos fãs. Nesta sexta-feira, a capital francesa sediou o segundo e último dia de trabalhos da reunião sobre o clima, convocada pelo presidente francês Emmanuel Macron. A cúpula chegou ao fim com a pressão de alcançar resultados que estabeleçam uma nova ordem financeira mundial, capaz de atender plenamente à luta contra o aquecimento global. Representantes de mais de 100 países participaram do encontro,
que pretendeu desbloquear bilhões de dólares de dinheiro público e privado indispensáveis para a transição energética e a adaptação dos países vulneráveis à mudança climática. As negociações tiveram a participação de quase 40 chefes de Estado e de governo, entre eles Lula, além de representantes da sociedade civil e executivos de bancos regionais de desenvolvimento. Na Praça da República, cifrões gigantes foram pintados em um ato que pretendeu pressionar os líderes reunidos na cúpula para que ponham um fim ao financiamento de combustíveis fósseis. Entre os ativistas presentes estava a sueca Greta Thunberg. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, comentou sobre a decisão do Copom em manter a taxa de juros em 13,75% pela 7ª vez consecutiva. Alckmin diz que manter juros altos custa 190 bilhões de reais aos cofres públicos. Um dia após o Comitê de Política Monetária decidir pela manutenção da taxa Selic em 13,75%, sem sinalizar uma queda futura, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, convocou uma coletiva para afirmar que a medida custa 190 bilhões de reais aos cofres públicos. Alckmin afirmou nesta quinta-feira que não há nada pior para a questão fiscal do que uma Selic desnecessariamente alta. Então não há nada pior para a questão fiscal do que uma Selic desnecessariamente elevada. Então 38 bilhões a cada 1%. Então se você tem uma taxa Selic 5% acima do que deveria estar, isso custa praticamente 190 bilhões de reais. Na avaliação do governo, a Selic já deveria ter caído há meses. O governo entende que a economia brasileira comporta juros mais baixos e que, com a Selic, o país não cresce como poderia. O Banco Central, por outro lado, argumenta que o cenário para a inflação ainda é preocupante e, por isso, é necessário manter os juros no atual patamar. É difícil penetrar na consciência das pessoas. Eu não vou fazê-lo. Agora eu quero mostrar um fato. O mesmo Banco Central, em 2020, com inflação de 4%, tinha 2% de taxa Selic. E hoje nós estamos com quase 14%, 13,75%. E o problema não é ter ido a 13,75%, mas é mantê-la. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já bateu o martelo e corre para votar a reforma tributária no início de julho. Quem tem mais detalhes é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Nesta sexta-feira, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma, queria mais um prazo de uma semana para ler, para apresentar o texto, porque ele justificava talvez a necessidade de acertar um ponto aqui ou um ponto acolá. Mas o presidente Lira estava lá, minuto a minuto, e acabou sendo apresentado o texto nesta sexta-feira. Há 30 anos, eu vou repetir aqui, há 30 anos se fala da reforma tributária. Desde que a carga tributária do governo Fernando Henrique Cardoso passou de 24 para 33, que assustou o Brasil e o mundo, uma das maiores cargas tributárias do mundo, já começou a se falar em reforma tributária, mas não saía. Agora vai sair. Sabe por que vai sair? O presidente da Câmara quer, o presidente do Senado quer, o presidente da República quer, a presidente do Supremo quer, o presidente do Tribunal de Contas quer. A maioria dos deputados querem, a maioria dos senadores querem, a população necessita. Vai ser mantido a IVA dual. O que se pretendia era ter uma IVA única, um imposto único. Esta IVA única existe, sabe aonde? Sabe aonde? Em 160 países do mundo existe a IVA 1. Aqui vai ter a IVA dual, porque é o único jeito que se encontrou. Mas já se fala de uma reforma daqui a 10 anos, ou seja, a reforma da reforma, onde se caminha
para uma IVA única, como existe agora em 160 países do mundo. Uma reforma tributária, aqui em Singapura, na Casa do Chapéu, na Casa da Manjona, onde acontecer, sempre na reforma tributária, alguns ganham e alguns perdem. Não tem como resolver esse dilema, sabe? O que se procura é diminuir um pouco o ganho aqui, diminuir um pouco a perda ali. Em instantes, IBAMA retoma programa de conversão de multas ambientais. Criança é mantida dentro de jaula em creche no interior de São Paulo. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.